Mas em segundo lugar, quando o Senhor é o seu pastor, você encontra uma segunda verdade preciosa, nos versos 4 e 5, que é companhia na adversidade. Olha o que ele diz no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja você que ele é uma ovelha, e ele escreve como ovelha, ele é um pastor de ovelhas, mas ele é ovelha do Supremo Pastor, e ele trata aqui da possibilidade de você andar pelo vale, e não apenas um vale, mas o vale da sombra da morte. Não é esse o temor do brasileiro? Não é esse o temor da população do mundo? Um vírus que você não vê, desafia a ciência, desafia as nações poderosas. E hoje nós estamos assistindo com dor na alma e tristeza, como acontecendo agora na Itália, mais de 700 pessoas morreram ontem, mais de 600 pessoas já morreram hoje, onde a morte está alargando as suas asas na Espanha, nos Estados Unidos, outros países da Europa, já começando aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, e certamente o vale da sombra da morte é ameaçador, ele impõe medo nas pessoas, mas Davi está admitindo para nós, que mesmo que a adversidade chegue, mesmo que você tenha que passar por este vale estreito, por esses despenhadeiros perigosos, onde um escorregão pode ser fatal, onde um contágio pode ser fatal, ele está dizendo, eu não temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Você pode, meu irmão, no momento em que você está aí na sua casa, ou onde quer que você esteja agora, me ouvindo, me assistindo, ponha a sua confiança em Cristo, ponha a sua confiança em Deus. Você está passando por um vale, o Brasil está passando por um vale, este é o vale da sombra da morte, e talvez os recursos dos homens não podem socorrer você, mas se o Supremo Pastor segurar você pela sua mão, se ele proteger você com o seu bordão e com o seu cajado, você não precisa ter medo. E por que não precisa ter medo? Davi responde, porque tu estás comigo. É a presença dele, é a presença dele, não é a ausência do problema, não é que o vale inexiste, não é que a morte não espreita, não é que a contaminação de um vírus que tem grande letalidade não atinja, é porque Jesus está conosco, não precisamos temer, porque Ele está conosco, é a promessa dEle aos seus discípulos, e à sua igreja, a você e a mim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nos blinda, o que nos protege, o que nos guarda, o que nos dá segurança, o que nos dá confiança e serenidade na hora da crise, é a consciência da presença de Jesus conosco. Ele está conosco. Mas ainda, note comigo, agora no versículo 5, está escrito assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Duas coisas merecem destaque aqui. Primeiro, vitória sobre os inimigos. As nossas autoridades têm lidado com essa questão da contaminação do Covid-19 como uma guerra contra o inimigo invisível. Você não sabe onde está esse inimigo. Você toca numa maçaneta, você pode ficar contaminado. Você põe a mão num produto de supermercado, você pode ficar contaminado. Você chega no seu condomínio e aperta o botão do elevador, você pode ficar contaminado. Você passa pela rua e toca em algum objeto na rua, você pode ficar contaminado. A roleta do ônibus, a passarela do metrô, qualquer lugar que você passar, você pode ficar contaminado. Nós estamos aí diante de um cenário extremamente complexo, porque você está lidando com um inimigo invisível. Mas Davi está mostrando para nós que a primeira coisa que Deus dá a você como seu pastor é vitória sobre os seus inimigos, visíveis e invisíveis, humanos
terrenos ou espirituais. Mas, além de vitória, o versículo 5 está prometendo a você, mais do que isso, está prometendo a você uma alegria extraordinária. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Promete honra, promete alegria, promete transbordamento de alegria, o cálice transbordando. Somente o Senhor Jesus Cristo pode dar a você vitória, honra e alegria no campo da batalha. Somente o Senhor Jesus Cristo pode serenar a sua alma e trazer descanso para o seu coração, nesta hora tão difícil, em que a nação trava uma grande luta contra o inimigo que você não vê, mas que é real e perigoso. Você precisa de Jesus como seu pastor, para que você tenha não apenas suprimento das suas necessidades, mas você tenha também companhia divina na adversidade. E eu quero concluir com a terceira e última lição, que está no versículo 6, que é comunhão para a eternidade. Está escrito assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que esse texto está dizendo é que Deus escalou 2 guarda-costas poderosos para estar um à sua direita, outro à sua esquerda. Bondade de um lado, misericórdia do outro. Enquanto você caminha, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus vão protegendo você, vão guardando você, vão guiando você, vão fazendo companhia para você. O que é bondade? Bondade é o que você tem e não merece. Você merece o juízo de Deus e Deus dá o seu favor a você. Isso é bondade. Misericórdia é o que você merece e você não tem. Você merece o castigo por causa dos seus pecados. Eu mereço o castigo por causa dos meus pecados. Mas Deus suspende o castigo, me dá graça. Isso é misericórdia. Então Deus vai guiando a sua vida, a minha vida, a nossa vida, com bondade e com misericórdia. Quando a nossa jornada terminar, seja ela breve ou longa, seja ela de poucos dias ou de longos anos, então diz a Bíblia: eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui Ele caminha conosco, lá nós estaremos com Ele. Não há o que temer, se Jesus é o seu pastor. E eu queria concluir a minha fala dizendo a você que esse salmo retrata para nós que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a melhor de todas as provisões que podemos ter. Ele é melhor do que as suas dádivas. E então eu gostaria de levantar aqui alguns nomes que é atribuído a Deus, que podem ser tirados e extraídos desse texto. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor. Pela primeira vez nós encontramos aqui este nome de Deus, Jeová Rui. O Senhor é o meu pastor. Ele é o Jeová Rui, Ele é o meu pastor. Ele pode ser também o seu pastor. Quando diz nada me faltará, isso nos remete a Gênesis 22, onde temos um outro nome de Deus, e é um nome tão precioso, Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê todas as suas necessidades. Na hora certa, no lugar certo, onde você está, no local da obediência, Deus vai prover para você. Ele não é apenas o Jeová Rui, Ele é também o Jeová Jireh. Mas quando diz ainda, no versículo 2, leva-me para junto às águas de descanso, isso nos remete a um outro nome de Deus, revelado pela primeira vez a Gideão, o Jeová Sholom, o Senhor é a minha paz. Ele quem é a nossa paz, Ele é o Deus da paz, Ele que nos dá a paz que excede todo entendimento. Quando Jesus é o seu pastor, Ele é o Jeová Rui, Ele é o Jeová Rafá, e Ele é também o Jeová Shalom. Mas em quarto lugar,
Quando diz que Ele me guia pelas veredas da justiça, isso mostra para nós que Ele é o Jeová Tsekanu. Ele é a nossa justiça, como diz Jeremias. Ele é aquele que nos justificou. Ele é aquele que cancelou a nossa dívida por causa do sangue de Cristo vertido na cruz. E agora Ele nos cobre com a sua justiça. E Ele mesmo é a nossa justiça. Ele é o Jeová Roi. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Jeová Shalom. Ele é o Jeová Tsekanu. Ele é a sua plena provisão. Mas ainda, quando diz assim, refrigera minha alma, isso leva-nos à ideia que revelada pela primeira vez a Moisés, lá quando em Mara as águas estavam amargas. O povo já tinha passado pelo deserto de Sur, não havia água no deserto de Sur. O povo murmurou contra Deus, 3 dias de caminhada, aí chegaram a Mara, e quando viram água, tentaram beber, mas não puderam, porque as águas estavam amargas. E Deus mandou Moisés derrubar uma árvore, jogar aquela árvore na água, e a água amarga tornou-se doce. Isso mostra uma coisa para você: esta árvore aponta para o madeiro, que é a cruz. Quando você, vivendo águas amargas na sua existência, encontra a cruz e o lenho de Cristo, onde Ele morreu pelos seus pecados, é lançado na sua vida, a sua vida então começa a experimentar o que são as águas doces. E ali Deus revelou pela primeira vez o seu nome: eu sou o Deus que te cura, eu sou o Jeová Rafá, é o Deus que sara-nos de toda a enfermidade, o mesmo Deus que perdoa-nos de todas as nossas iniquidades. Ele é o Jeová Rui, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Jeová Tsekanu, e Ele é também o Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Mas ainda, quando você nota que Ele caminha conosco, que Ele está conosco, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso nos leva a um outro nome de Deus revelado no Antigo Testamento. Ele é o Jeová Shammah, Ele é o Deus que está conosco, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus que nunca abandona você, porque está sempre ao seu lado, com uma sombra à sua direita. Você, como ovelha de Cristo, não precisa ter medo, porque Ele é o Jeová Rui, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Jeová Tsekanu, Ele é o Jeová Rafá, e Ele é o Jeová Shammah. Mas finalmente, 7º lugar, está escrito: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso nos remete também para o livro de Êxodo, quando Moisés enfrentava uma grande batalha, Josué no fronte da batalha, e diz a Bíblia que Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés naquela luta contra os amalequitas, e diz a Escritura que enquanto os braços de Moisés estavam estendidos e sustentados, intercedendo pelo povo, Josué conseguiu uma retumbante vitória contra os amalequitas, e ali se levantou um monumento: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Pois ali estava a primeira vez Deus se revelando como Jeová Nissi. O Senhor é a sua vitória, o Senhor é a nossa vitória. 7 nomes diferentes de Deus, 7 expressões do cuidado de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor é a sua maior, mais completa e plena provisão. Ele é o Jeová Rui, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Jeová Tsekanu, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Jeová Shammah, Ele é o Jeová Nissi, Ele é a nossa vitória. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a igreja evangélica do Brasil, que Deus abençoe a nação brasileira, que Deus abençoe as nossas autoridades constituídas, que Deus abençoe os nossos médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e todo o pessoal que trabalha na área da saúde, seja no fronte, seja naqueles que estão na retaguarda, cuidando da limpeza dos hospitais. Vocês são grandes heróis nacionais. Que Deus proteja e abençoe vocês nessa luta, que Deus abençoe as nações do mundo que estão atravessando por essa grande tempestade, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que nós busquemos o abrigo dos braços do grande supremo pastor Jesus Cristo, e nele encontremos paz, nele encontremos abrigo, nele encontremos descanso.